Começando do clérigo mais com uma hierarquia maior, o xamã feiticeiro. A carta Maracá, ela tem a sua utilização exclusivamente vinculada ao xamã feiticeiro das etnias. Maracá é aquele chocalho feito de cabaça oca com sementes. Algumas etnias indígenas tribais utilizam sementes, outras utilizam pedras dentro de uma cabaça, que esse chocalho ele é utilizado para rituais religiosos, xamânicos, de cura, de bênçãos. Então essa carta é vinculada diretamente de uso exclusivo ao xamã feiticeiro. Como é que funciona essa carta no jogo, no funcionamento do jogo, na mecânica do jogo? Essa carta ela é de exclusividade de defesa. Ela é utilizada exclusivamente para defesa. O jogador utilizará essa carta defendendo e, no caso do ataque, né, de guerreiros, não pode ser utilizada para ataques promovidos por sumos sacerdotes e por sacerdotes, apenas por guerreiros. Essa carta terá uma funcionalidade de feitiço de proteção. Como assim? O jogador utilizou a carta lá na força que ela estiver sendo usada. Na força 5. Uma arma, qualquer uma daquelas armas mostradas no vídeo anterior, na força 5. Se o jogador que está sendo atacado defender com essa carta Maracá, haverá um feitiço de proteção naquele combate, e os jogadores atacados, os guerreiros atacados, não serão feridos. O jogador não perderá guerreiros. E o atacante perderá a quantidade de guerreiros igual à força. Ele utilizou a carta na força 5 para atacar, e o defensor utilizou a carta Maracá para se defender. Logo, o atacante perderá 5 guerreiros que ele usou para atacar, na mesma quantidade da força, na mesma força utilizada para o ataque. Será a quantidade de guerreiros feridos em batalha. E o atacado não perderá guerreiros, não terá guerreiros feridos. Essa é a funcionalidade da carta Maracá no jogo Guerra entre Tribos. A próxima carta que eu vou mostrar é direcionada ao xamã feiticeiro, e ela tem duas propriedades bem peculiares. O Maracá é só isso mesmo, é só uma carta de defesa, de proteção, de feitiço de proteção contra ataques promovidos por guerreiros. Não pode ser utilizada para defender ataques promovidos por outros clérigos rivais, sumos sacerdotes e sacerdotes. Então vamos à próxima explicação da próxima carta, que é a carta Lança. As próximas cartas são a Lança. Elas têm utilização geralmente vinculada aos sumos sacerdotes. De utilização aos sumos sacerdotes. Então elas não podem ser utilizadas pelos sacerdotes? Elas não podem ser utilizadas pelos xamãs feiticeiros? Podem. Na questão da invasão, quando ocorrer a situação da invasão das regiões da ilha, o jogador ele poderá atacar e defender com as cartas Lança. Mas geralmente, quando o jogador ainda tem os entrepostos, ainda tem posse dos seus entrepostos, quando não ocorre a invasão, geralmente essa carta será utilizada, terá sua utilização vinculada aos sumos sacerdotes, porque eles é que saem para as batalhas. Essas cartas Lança, eu tenho um par de cada uma delas. Na força 1, um par na força 2, um par na força 3, um par na força 4, um par na força 5 e um par na força 6. É necessário que eu tenha 2 de cada para ocorrer aquela situação do empate. Aqui no caso não tem um empate de forças iguais e armas diferentes, o empate parcial. Aqui eu já recaio direto no empate total. A mesma arma e a mesma força. Então eu invalido a tentativa de combate.
Por isso que eu tenho que ter um par de cada uma delas, para ter essa possibilidade da invalidação através do empate total, já que eu não tenho um empate parcial. Essa lança, essa carta lança, ela tem duas propriedades bem interessantes em relação aos sumos sacerdotes, a utilização delas pelos sumos sacerdotes. Ela tem a propriedade de imunizar localmente a casa aonde o sumo sacerdote, o entreposto, aonde o sumo sacerdote está posicionado. Ao contrário do xamã feiticeiro, que ao posicionar-se na casa interna, no santuário de um determinado insumo, ele imuniza todos os entrepostos, ou seja, todas as casas externas daquele insumo, e ele imuniza contra ataques de etnias rivais. A imunização do sumo sacerdote é geral. A imunidade, né, a imunização proporcionada pelo sumo sacerdote é local. Um sumo sacerdote do água potável posicionado sobre dos entrepostos água potável, que ele só pode mover-se entre os entrepostos, entre as casas externas de seu próprio insumo. Eles não podem ser postos em casas externas de todos os insumos, apenas dos seus. Mas ele imuniza localmente aquele entreposto em específico em que ele está posicionado. Aquela casa, ela não poderá ser atacada por guerreiros de etnias rivais. O guerreiro da etnia Malawak, o amarelo, por exemplo, não poderá atacar o entreposto onde o sumo sacerdote dos Marebuias estiver posicionado. Não pode ser atacado, porque a imunidade do sumo sacerdote ela é local. Porém, essa carta, esse entreposto, ele poderá ser atacado sim, se esse ataque for promovido por outro sumo sacerdote. Uma casa externa, um entreposto, tem um sumo sacerdote posicionado nela. Então, o ataque poderá partir desse entreposto para um outro entreposto de uma etnia rival onde esteja posicionado um sumo sacerdote. Desde que esse ataque seja proporcionado, seja proferido utilizando a carta lança. Tem que ser uma carta lança. Essa carta lança. Esse ataque proporcionará que essa imunidade local feita pelo sumo sacerdote ela seja quebrada. Ou seja, o sumo sacerdote ele não terá como imunizar aquele entreposto. O que irá acontecer com esse sumo sacerdote que teve a imunidade local quebrada? Ele será expulso da batalha e retornará para o santuário de seu insumo. Ou seja, ele terá novamente que entrar nas batalhas usando aquele mesmo critério de ativação do amuleto de guerra para novamente voltar às batalhas. Seria como se o sumo sacerdote estivesse batendo em retirada, fugindo da batalha por ele não ter como combater. Então ele foge de volta para o templo, de volta para o santuário. Templo não, santuário. Templo é a peça lá, as peças de pavimento. Ele volta para o santuário de seu insumo. Ele foge da batalha, tendo essa imunidade quebrada. Mas essa imunidade só pode ser quebrada se esse ataque for feito por uma lança. O sumo sacerdote atacou uma casa de uma etnia rival, onde também estava posicionado um sumo sacerdote. E a carta utilizada para esse ataque foi a lança. As outras armas não podem, não tem como fazer isso. Apenas a lança faz isso. Essa é uma propriedade interessante da carta lança, utilizada pelo sumo sacerdote, na utilização do ataque pelo sumo sacerdote. A outra propriedade que essa carta lança tem é de suplantar as demais armas.
O jogador utilizou o sumo sacerdote para atacar. Aí mas aí não precisa ser casa onde tenha outro sumo sacerdote. Pode ser uma casa onde tenha guerreiros. O jogador atacou de uma casa onde ele tem o sumo sacerdote dele posicionado. E ele tem que avisar ao adversário: irei atacar com o sumo sacerdote, porque a casa terá guerreiros posicionados nela também. Então, se ele não avisar pro oponente, o oponente não tem como saber se ele está utilizando os guerreiros para promover os ataques ou se ele está utilizando o sumo sacerdote posicionado na casa para promover o ataque. Então ele tem que avisar: estarei utilizando o sumo sacerdote para atacar. Ele poderá estar utilizando carta lança ou não. Ele não é obrigado a usar a carta lança. As outras armas também têm, como eu já mostrei, também tem a sua utilização para clérigos. Então ele também poderá utilizar, mas ele avisando, ele dando esse aviso prévio: eu irei utilizar o sumo sacerdote para o ataque, já acende no adversário um alerta amarelo. Opa, ele poderá utilizar a carta lança. Não que ele deverá, ele poderá. Se ele utilizar a carta lança e o jogador defender, ou seja, ele não utilizar, até porque ele não poderá, né? Porque a casa não tem sumo sacerdote. Só se a casa que ele atacar tiver um sumo sacerdote também posicionado, ele pode tentar usar a lança para defender. Se ocorrer a utilização, sei lá, das duas cartas da lança na força 5, o atacante usou lança 5, o defensor usou lança 5. Então houve o empate, ou seja, a anulação da tentativa de combate, o empate total. Mas numa casa onde o sumo sacerdote ataque que não tenha sumo sacerdote, só tenha guerreiros, os guerreiros não poderão utilizar a carta lança para defender, porque a lança é uma arma de cunho místico de utilização exclusiva dos clérigos. Aí o atacante utilizou o sumo sacerdote para atacar uma carta onde só tenha guerreiros. O guerreiro utilizou o tacape na força 6, tacape burduna na força 6, para defender. Se a carta utilizada foi para atacar uma lança, a lança irá suplantar o tacape. É a outra propriedade que as cartas lança têm. Elas suplantam as demais armas, porque ela não tem força, ela não tem aquela escala de cinza, escala de branco, cinza até o preto, de potencial destrutivo. No lugar, ela tem o amuleto de guerra, ou seja, o cunho místico da utilização da carta lança. Então ela suplanta as demais armas. Ela suplanta as demais armas e ela tem o potencial de quebrar a imunidade local proporcionada pelo sumo sacerdote àquele entreposto. Como eu disse anteriormente, as cartas Zarabatana e Dardos, elas também poderão ser utilizadas pelos sumos sacerdotes em batalha. Só que essa utilização proporcionará um combate mais arriscado. O sumo sacerdote ele poderá morrer em batalha nesse combate utilizando os Zarabatanos e os Dardos. Por quê? Essas cartas elas têm geralmente a sua utilização voltada para os sacerdotes, que eu vou explicar em seguida. E para a utilização dos sumos sacerdotes, torna-se arriscado. Porém, esse risco tem uma compensação. O sumo sacerdote vencendo a batalha, utilizando dessa carta de Zarabatana e Dardos, ele poderá pular aquela etapa que eu mostrei nos outros vídeos de construção de templos. O primeiro pavimento tem que ter 3 cartas, o segundo pavimento tem que ter 2 cartas e o terceiro pavimento tem que ter mais uma carta. Ele poderá pular essa etapa.
essa vitória, utilizando-se de cartas de zarabatana e dardos, que geralmente serão utilizadas pelos sacerdotes, não por eles, pelos sumos sacerdotes, é uma batalha arriscada. Quando eu mostrar sobre os sacerdotes, eu vou dizer por que é arriscado para os sumos sacerdotes. Vai ficar mais nítido. Mas, por enquanto, é arriscado a utilização de uma batalha pelos sumos sacerdotes de uma carta zarabatana. Porém, esse risco tem uma compensação. Pode-se pula-se aquela etapa. O sumo sacerdote tem que ganhar 3 batalhas para construir o primeiro pavimento do templo relacionado ao seu insumo. Ele vencendo uma batalha, utilizando-se dessa carta, de uma dessas cartas, zarabatana e dardos, ele já pula essa etapa de ter que conquistar 3 cartas. Com uma carta só vencida com batalhas assim, ele já constrói o primeiro pavimento do templo. Seria na temática do jogo algo tipo uma bênção dos deuses, uma gratificação dos deuses ao sumo sacerdote por ele ter vencido a batalha. Uma gratificação, uma bênção dos deuses das etnias por ele ter vencido a batalha, utilizando uma batalha arriscada, que ele poderia perder um dos amuletos de proteção, esses amuletos que eu já mostrei em vídeos anteriores, que o sumo sacerdote ele tem 3 amuletos de proteção. Aí, se ele perde uma batalha, ele fica com 2, ele perde um amuleto de proteção. Perdendo o segundo, ele perde mais 1, fica só com 1. Ele perdendo 1, ele é morto em batalha, ele sai da batalha e ele vale pontos de vitória, ele vale 3 pontos de vitória para o jogador que o matou em batalha. Então ele conta pontos de vitória para aqueles que mataram ele. Então é arriscado utilizar essas cartas. Quando eu explicar sobre os sacerdotes, eu direi por quê. Mas esse risco compensa para a construção dos templos, aquilo que eu já expliquei no outro vídeo, de construção de templo em função de cartas conquistadas por clérigos. Então, como eu dizia antes, as cartas zarabatana e dardos, que elas também, né, têm esse par de possibilidade, justamente para possibilitar o empate, haver a situação do empate. Ela tem 2 cartas de 3, 2 cartas de 4, 2 cartas de 5 e 2 cartas de 6. Só que a carta zarabatana, que eu esqueci de falar antes, ela tem um detalhe em relação às demais armas. Enquanto que as demais armas, esse dado ilustrado, ele denota a força de utilização na qual a arma está sendo usada, aqui nas cartas zarabatana, essa ilustração do dado é quantidade de dardos atirados. Lá, por exemplo, na lança que eu tenho na força 3, lá é a lança sendo utilizada na força 3. Aqui a carta zarabatana com esse 3, isso aqui não é a zarabatana sendo usada na força 3. É a zarabatana atirando 3 dardos. São 3 dardos sendo atirados. 4 dardos sendo atirados. 5 dardos sendo atirados e 6 dardos sendo atirados. Não tem essa questão de força de utilização, e sim quantidade de dardos. Mas por que as cartas não têm o 1 e o 2? 1 dardo atirado e 2 dardos atirados. É aí que entra a questão da participação dos... Por que ela é utilizada pelos sacerdotes? A zarabatana, ela pode estar sendo valorada ou no místico, na arma mística, utilizada como arma mística, ou ela pode ter a sua utilização equiparada, aí sim, a força equiparada à flecha. Aí aqui não é quantidade de dardos, aqui é a força que os dardos atingiram equiparados à flecha, igual lá na flecha, que é força, velocidade na força 2. A velocidade da flecha, a força da flecha. Quando que a zarabatana será utilizada como arma mística e quando que ela será utilizada com a força equiparada às flechas?
ela será utilizada como arma mística na valoração do amuleto de guerra, ou seja, tendo a função mística, quando os sacerdotes, não sumos sacerdotes, os sacerdotes estiverem atirando de dentro dos santuários, de dentro das casas internas. O jogador ele poderá posicionar o seu peão de marcação de combate dentro do santuário. Isso simboliza que de lá de dentro do santuário, os sacerdotes, não sumos sacerdotes, os sacerdotes estarão atirando dardos envenenados, de zarabatanas, nos guerreiros em batalha. Como os guerreiros estão em campo de batalha e não estão vendo quem está atirando neles, eles não sabem de onde vieram os dardos, não tem como o guerreiro revidar. Então não tem como ter aquela subtração de força, a arma sendo utilizada numa força maior e a arma sendo utilizada numa força menor. Porque o guerreiro está lá no campo de batalha e o sacerdote está lá de dentro do santuário atirando dardos com a zarabatana. Então, não tem como o guerreiro saber de onde o dardo veio. Ou os dardos vieram, né? Então não tem essa subtração. Logo, a arma é mística, é utilização mística. Por isso que eu disse, e quando a arma estiver sendo utilizada pelo sumo sacerdote em batalha, aí não será na arma mística, será na valoração da flecha, equivalente à flecha. Ou quando houver a questão de invasão das casas internas, das placas da etnia, da região da etnia, aí perderá-se essa questão mística e será valorada na equiparação da flecha, na força 2. Por isso que eu disse que o combate utilizando-se de zarabatanas por sumos sacerdotes em batalha é arriscado, porque ao contrário do sacerdote que está lá no templo, de lá de dentro do santuário, atirando dardos nos guerreiros em campo de batalha, os guerreiros não sabem de onde os dardos vieram, o sumo sacerdote está no campo de batalha junto com os guerreiros, então eles têm como ver quem atirou dardo neles. Então, por isso que é uma batalha arriscada. Tem como você subtrair da força, tem como você... No caso, se o sumo sacerdote estiver utilizando a zarabatana para atacar, o jogador não vai saber qual é a arma que está sendo usada. O jogador ele só vai saber que o atacante falou: vou utilizar o sumo sacerdote para atacar. Foi só isso que ele falou. E ele vai usar a carta. Qual é a carta? Não sei. Pode ser a lança, pode ser a zarabatana ou pode ser uma daquelas armas comuns. Se for a zarabatana, ela terá a força 2, equiparada à força 2. Se a arma utilizada para defender também for uma arma comum, também for uma daquelas armas comuns, adaga, flecha, martelo, machado, espada, tacape. Mas se for a zarabatana, aí não, aí ela manterá a força mística, porque a arma mística, nesse caso até a zarabatana também, não só a lança, zarabatana também mantém isso, também tem isso. A arma mística suplanta a arma comum. Essa característica ela tem na lança e tem na zarabatana, desde que se o sumo sacerdote utilizar a zarabatana contra arma comum. Mas se for flecha, não tem nada a ver isso, não vai acontecer. E no caso da zarabatana sendo utilizada por sacerdotes, não tem como haver essa diminuição, essa subtração de menor versus maior versus menor. Então, por isso que é algo meio que arriscado utilizar a zarabatana com o sumo sacerdote em batalha, porque o sumo sacerdote está vendo quem está atirando dardos nele. Inclusive, essa questão aí eu estou até na dúvida. Eu gostaria até, se alguém pudesse me dar uma sugestão.
Se eu coloco eu mantenho esse misticismo da Zarabatana com o sumo sacerdote, é algo que eu tenho que ver ainda quando eu fizer a playtest do jogo. Se eu mantenho isso também para Zarabatana em combates com sumos sacerdotes, ou se eu fico valendo a valoração da flecha, do 2. Acredito eu que seja melhor essa opção. Se o sumo sacerdote utilizar a Zarabatana para combater, não terá força mística, terá a equivalência de 2. Se houver um empate, por exemplo, Zarabatana 6 e Zarabatana 6. No caso de 2 sumos sacerdotes, aí seria um empate total. Recairia naquela situação do empate total, não empate parcial. Eu ainda estou meio na dúvida em relação a isso, mas a funcionalidade da Zarabatana é essa, e ela é arriscada sendo utilizada por sumos sacerdotes em batalha, mas ela traz aquela compensação que eu falei anteriormente, da construção do pavimento do templo sem precisar juntar a quantidade necessária de cartas para essa construção. 3 cartas, 2 cartas, mais uma carta. É algo que você pula essa exigência. Pensando sobre essa dúvida, eu acho que eu vou manter essa segunda opção mesmo. Se o sumo sacerdote utilizar a Zarabatana em combates, será equiparada nesse valor 2 aqui, das flechas. Não terá cunho místico. Só terá o cunho de utilização místico se for utilizada pelos sacerdotes. Como os sumos sacerdotes estarão em batalha, estarão vendo quem está atirando dardos nele, então terá a equiparação do 2, da força 2. Acho que tanto para guerreiros como para sumos sacerdotes também funcionariam, porque na questão dos guerreiros, se o guerreiro utilizar o tacape na força 6 e o sumo sacerdote utilizar a Zarabatana na força 5, o sumo sacerdote perderá um amuleto de proteção, porque 6 menos 5 dá 1. Então, menos um amuleto de proteção. Por isso que eu disse que é arriscado. É isso mesmo, eu tinha pensado nisso mesmo. É que eu fiquei na dúvida agora, mas é isso mesmo. Por isso que é um risco. Se o sumo sacerdote utilizar a Zarabatana e a força dos guerreiros, ou a força do outro sumo sacerdote, se ele utilizar uma arma comum, porque ele não vai poder utilizar lança. Eu não posso utilizar arma mística versus arma mística. Eu não posso o sumo sacerdote atacar com Zarabatana e o outro sumo sacerdote defender com lança. Ou defender com Zarabatana. Ou defender com Maracá. Maracá, então, muito menos, que é uma arma exclusiva de utilização vinculada ao xamã feiticeiro e só serve para guerreiros. Então não pode usar arma mística versus arma mística. Mas se for uma arma mística, no caso, a Zarabatana, e o jogador estiver utilizando a arma comum, e a arma comum suplantar, a força for maior, o sumo sacerdote perderá amuleto de guerra. Terá perda de amuleto de proteção. E por isso ele poderá correr o risco de ser eliminado da batalha e valer ponto de vitória para o oponente. Então, o que vai acontecer nessa situação aí? Os jogadores não sabem quais são as cartas que são utilizadas, que estarão sendo utilizadas para atacar e para defender. O atacante não sabe qual é essa carta que o atacado vai usar para se defender, e o atacado não sabe qual é essa carta que o atacante está usando para atacar. As cartas serão posicionadas assim, com o verso para cima. Então, o jogador que vai atacar, a etnia que vai atacar, ela não vai poder atacar de um entreposto aonde tem um sumo sacerdote, partir o ataque, né? Ele avisar, eu vou usar o sumo sacerdote para atacar. Ele não vai poder atacar um entreposto aonde tenha um sumo sacerdote posicionado. Por quê? Porque eu não sei qual é a carta usada. Se o atacante utilizar
a zarabatana e dardos com os sumos sacerdotes, o atacado não vai poder utilizar lança. Eu não posso usar arma mística contra arma mística. Então ele vai utilizar essa carta aqui. Sumo sacerdote atacando na força 2, na força equivalente à flecha. A força que vale é essa, o 6. Mas se empatar, se essa carta aqui também for 6, vai empatar na força. Ele vai ter que desempatar no potencial destrutivo da arma. E a zarabatana, ela tem o potencial destrutivo equiparado à flecha. Aí o defensor utiliza, para defender, o tacape 6. Essa carta atacada só pode ser com guerreiros. Não pode atacar o entreposto onde já tiver um sumo sacerdote também. Utilizando a zarabatana. O sumo sacerdote ele pode atacar uma outra casa que tenha também um sumo sacerdote, utilizando a lança, caso ele opte por quebrar a imunidade local e expulsar o sumo sacerdote da batalha. Ou ele pode atacar com uma arma comum, de utilização tanto por guerreiros quanto por clérigos. Só que aqui nessa situação ele atacou com a zarabatana. A zarabatana atirando 6 dardos. E o jogador que foi atacado foi uma casa onde só tinha guerreiros, não pode ser uma casa onde tem sumo sacerdote. Se o jogador que for atacar com o sumo sacerdote, ele falar, vou usar o sumo sacerdote para atacar, ele não pode usar essa carta. Para atacar um entreposto onde tenha outro sumo sacerdote, a carta zarabatana e dardos não pode ser usada. Só uma carta onde tenha guerreiros, uma casa externa, um entreposto onde tenha guerreiros. Aí no caso, a quantidade de dardos atirados, 6 dardos, foi equivalente à força do tacape, da borduna, 6. Aí o que vai acontecer aqui? Vai acontecer a anulação do combate. Porque a quantidade de dardos atirados foi equivalente à força da arma utilizada. Mas, por exemplo, acontecendo essa situação de 6 dardos atirados e força 6, aí tem o empate total, porque a zarabatana é equiparada em potencial destrutivo às flechas. E as flechas têm potencial destrutivo 2. E a força ali foi 2. Mas se a força da flecha for menor, a zarabatana ela suplanta. Mas, por exemplo, se ao invés de ser a zarabatana atirando 6 dardos